Há um detalhe que Maquiavel entendeu melhor do que ninguém em sua época. As massas não querem verdade, não querem profundidade, não querem complexidade, querem distração e emoções fáceis. E o mais impressionante é perceber como, séculos depois, esse princípio não apenas continua válido, mas foi amplificado a um nível que ele jamais poderia imaginar. Hoje, a ascensão de quem domina o poder social não depende de grandes ideias, mas da capacidade de reduzir tudo a estímulos simples, imediatos e facilmente compartilháveis. A estupidez deixou de ser um defeito para se tornar uma estratégia. Não é que as pessoas que viralizam sejam necessariamente burras. Muitas delas são maquiavélicas o bastante para entender que a massa não é conquistada com sabedoria, mas com espetáculos. Robert Greene traduziu isso perfeitamente na Lei 6. Chame atenção a qualquer custo. No mundo atual, não importa o conteúdo, importa apenas que ele seja notado, e nada chama mais atenção do que o raso, o exagerado, o emocionalmente explosivo. Basta olhar para o TikTok ou para os Reels do Instagram. Vídeos com análises profundas, reflexões elaboradas ou debates consistentes raramente passam de alguns milhares de visualizações, enquanto dancinhas aleatórias, desafios estúpidos e frases de efeito arrancadas de contexto acumulam milhões de curtidas em poucas horas. E por que isso acontece? Porque o cérebro humano, condicionado pelos algoritmos, foi treinado para buscar recompensas rápidas, pequenas doses de dopamina, que vêm com um like, um comentário ou uma risada rápida. A sabedoria exige reflexão. A estupidez estratégica dá prazer imediato. Maquiavel sabia que um governante deveria parecer virtuoso, não necessariamente ser virtuoso, porque as pessoas julgam pela aparência. Hoje, o jogo é ainda mais cruel. Ninguém quer nem parecer sábio. Querem parecer divertidos, intensos, polêmicos, qualquer coisa que desperte um clique. O mais maquiavélico disso tudo é que a estupidez virou um recurso calculado. Muitos influenciadores que se apresentam como autênticos e despreocupados sabem exatamente o que estão fazendo. Eles estudam o comportamento das massas, testam formatos, medem qual polêmica gera mais engajamento, qual música ou coreografia está em alta, e então se moldam a isso com precisão quase científica. Não é ingenuidade, é estratégia pura. O algoritmo recompensa quem dá ao público exatamente o que ele quer, e o público quer facilidade. Uma frase de 5 segundos com palavras fortes viraliza mais do que um argumento completo. Um rosto bonito fazendo caretas rende mais do que uma tese bem explicada. A estupidez é vendável, porque é leve, porque não exige esforço, porque não ameaça a autoestima de quem assiste. E aqui está o ponto mais cruel que Maquiavel entenderia de imediato. A sabedoria incomoda porque exige mudança. A estupidez conforta porque confirma o que as pessoas já querem acreditar. Quem fala com profundidade inevitavelmente desafia, questiona, empurra o público para fora da zona de conforto. Quem fala com superficialidade reforça crenças, alimenta vaidades, oferece um alívio momentâneo. E o público naturalmente prefere quem o faz se sentir bem, não quem o faz pensar. Esse mecanismo foi explorado por governantes durante séculos, mas hoje foi transformado em ciência pelos algoritmos. Plataformas como TikTok, YouTube Shorts e Instagram sabem exatamente que tipo de conteúdo manterá as pessoas rolando infinitamente. Rápido, emocional e preferencialmente bobo. E é por isso que você vê, todos os dias, rostos que surgem do nada e acumulam milhões de seguidores em semanas apenas com frases feitas e cortes sensacionalistas. Não é porque são brilhantes, é porque entenderam a regra número 1 do jogo atual: não seja profundo, seja memorável.
E o que é mais memorável do que algo que desperta riso, raiva ou choque instantâneo? Pessoas com discursos elaborados podem ser respeitadas, mas raramente são compartilhadas. Já um influenciador que grita, faz caras e bocas ou solta uma frase polêmica em 10 segundos pode ser visto por milhões em poucas horas. E, antes de continuar, me permita um pedido direto, mas necessário. Se esse conteúdo está fazendo você refletir de um jeito que a maioria das pessoas evita, deixe seu like agora e se inscreva no canal. Isso não é só um gesto simbólico, é um posicionamento. Cada vez que você escolhe apoiar conteúdos que mergulham mais fundo do que a superfície, você envia um sinal poderoso de que ainda existem pessoas que não querem ser apenas mais um número na massa manipulável. Faça isso agora, porque você já percebeu que entender esse jogo te coloca em outro nível. E os próximos minutos vão cutucar ainda mais essa visão sobre o mundo. Voltando, o mais fascinante e ao mesmo tempo assustador é que a estupidez estratégica não só dá poder a quem a pratica, como também desarma quem tenta resistir a ela. Pessoas sábias ficam indignadas, tentam alertar, expor, explicar, mas isso só aumenta a força do estúpido estratégico. Por quê? Porque críticas elaboradas também geram engajamento. Um influenciador pode crescer tanto com quem o apoia quanto com quem o odeia, porque no final, o algoritmo só mede números. Maquiavel diria que a reputação não precisa ser justa, apenas precisa existir, e hoje isso nunca foi tão verdade. O escândalo rende mais do que o prestígio. Quer um exemplo? Quantos criadores você já viu viralizarem após serem cancelados? Eles caíram em desgraça, mas de repente voltaram com mais força, porque cada ataque gerou mais cliques, mais curiosidade, mais comentários. A estupidez é resiliente porque se alimenta do próprio ódio que gera. Um sábio pode ser respeitado em silêncio, um idiota estratégico é compartilhado, comentado, discutido em cada grupo de WhatsApp. E aqui surge um ponto que muitos não percebem. Essa estupidez não é apenas tolerada, ela é premiada. Plataformas pagam mais para quem mantém as pessoas presas à tela, não importa o conteúdo. Empresas procuram influenciadores que viralizam, não importa como. Políticos aprenderam a usar frases de efeito curtas, memes e trechos recortados para viralizar, em vez de explicar planos complexos. A recompensa está no espetáculo, não no conteúdo. Maquiavel dizia que um príncipe deveria parecer virtuoso, mas podia ser cruel nos bastidores. Hoje, basta parecer engraçado ou indignado, e ninguém pergunta o que há por trás. E o que torna tudo isso mais maquiavélico é perceber que a estupidez estratégica dá a impressão de autenticidade. Pessoas que falam rápido, fazem piadas ou gritam, soam mais gente como a gente, e as massas adoram se sentir próximas de quem consomem. A sabedoria, ao contrário, cria distância, porque quem explica demais parece arrogante, professoral, diferente. No jogo do poder atual, parecer igual vale mais do que ser brilhante. Mas existe um detalhe ainda mais perverso, algo que transforma essa estupidez em um vício coletivo: a vaidade. Cada like, cada curtida, cada comentário alimenta uma sensação de importância que vicia como uma droga. A vaidade que alimenta a estupidez estratégica só é possível porque existe um mecanismo psicológico ainda mais profundo. As pessoas preferem respostas simples, mesmo quando sabem que a realidade é complexa. E isso não é apenas preguiça intelectual, é conforto emocional. Maquiavel entendia que as massas preferem uma mentira agradável a uma verdade desconfortável. E essa é uma das chaves que explicam por que a sabedoria está sendo substituída por slogans, cortes rápidos e frases feitas. Robert Greene traduziu isso em uma de suas leis mais perspicazes: jogue com a necessidade das pessoas de acreditar em algo. A massa não quer ser convencida com argumentos lógicos,
quer ser encantada com algo que caiba em uma frase curta e que, de preferência, confirme o que já pensa. É por isso que vemos crescer uma legião de gurus instantâneos nos Reels, nos TikToks e nos Shorts do YouTube. Eles falam com uma confiança absoluta, jogam frases de impacto como "acorde às 5 horas e você será rico", ou "pare de reclamar, você não é especial", e milhões aplaudem. Poucos param para pensar se aquilo faz sentido, se há contexto, se existe um método real por trás. O que importa é que soa óbvio, e o óbvio dá a sensação reconfortante de controle. Ah, então é só fazer isso que minha vida muda. É uma armadilha perfeita porque oferece a ilusão de solução sem exigir esforço mental. A sabedoria verdadeira, ao contrário, é incômoda, porque diz que não existe um único caminho, que você vai falhar, que vai precisar de paciência, e ninguém quer ouvir isso em um vídeo de 15 segundos. E aqui está a parte maquiavélica da equação. Os que manipulam entendem que a mente preguiçosa adora sentir que descobriu um segredo simples. Por isso, simplificam tudo, mesmo o que não pode ser simplificado. É o influenciador financeiro que promete ficar milionário em 6 meses. É o coach de relacionamentos que resume a vida amorosa a 5 frases para conquistar qualquer pessoa. Isso é estupidez. Talvez para quem analisa de fora, mas para quem pratica é uma estratégia de poder quase genial, porque atrai massas famintas por atalhos. Maquiavel recomendaria exatamente isso: dar às pessoas a ilusão de que têm controle, mesmo que esse controle seja falso. E é impossível não perceber como os algoritmos potencializam isso. Plataformas digitais foram programadas para premiar o óbvio, porque o óbvio mantém as pessoas consumindo sem esforço. Um vídeo curto que simplifica um problema complexo em uma frase tem mais chance de viralizar do que um conteúdo que explique nuances. E quanto mais o público consome óbvio, mais o algoritmo entrega óbvio, criando um círculo vicioso. Quanto mais se alimenta a mente com respostas rasas, menos tolerância se tem para reflexões profundas. É como se o cérebro estivesse sendo treinado para rejeitar qualquer coisa que exija raciocínio. E talvez o mais intrigante é como isso cria um falso senso de sabedoria. A pessoa assiste a 3 vídeos com frases motivacionais e sente que agora entende tudo sobre disciplina. Vê meia dúzia de cortes de podcasts com especialistas e acredita que domina geopolítica, psicologia, economia. O óbvio dá essa sensação de domínio instantâneo, e quem o consome sai repetindo aquilo como se fosse um pensamento próprio. É por isso que vemos tantos comentários idênticos em posts e vídeos. As pessoas não estão pensando, estão apenas ecoando. E quem consegue colocar palavras simples na boca das massas, controla narrativas inteiras. Maquiavel alertava que quem sabe controlar as crenças populares controla o poder real, e é exatamente isso que estamos vendo nas redes sociais. Políticos adaptaram discursos inteiros para caber em cortes de 30 segundos. Empresas transformaram mensagens publicitárias em frases instagramáveis. Influenciadores moldam suas falas em pílulas que podem ser compartilhadas com um toque. Não se trata apenas de se comunicar com a massa, trata-se de moldar a maneira como a massa pensa. E aqui entra um detalhe psicológico que poucos notam. O óbvio vicia porque dá a sensação de pertencimento. Quando você repete uma frase simples que milhões repetem, sente-se parte de algo maior, parte de um grupo. É por isso que certos bordões se espalham tão rápido. Não é só porque são fáceis de entender, mas porque criam uma identidade coletiva. Quem fala algo complexo demais, ao contrário, parece estar se isolando, se colocando acima dos outros. E a massa pune isso com indiferença ou com zombaria. Quer um exemplo? Um economista brilhante pode explicar em detalhes por que um país enfrenta uma crise, mas ninguém vai compartilhar um vídeo de 10 minutos com gráficos e dados. Já um influencer que diz: "O problema é que os políticos são todos corruptos", vai viralizar em minutos, porque é simples.
porque todo mundo já acredita nisso e porque dá a sensação de que entender a crise é tão fácil quanto repetir essa frase. A estupidez, quando bem embalada, sempre vence a sabedoria complexa porque é mais palatável. E o mais irônico é que muitas pessoas que criticam essa superficialidade também acabam consumindo-a. Mesmo quem se acha mais inteligente acaba passando horas em vídeos rápidos, rindo de cortes editados para parecerem engraçados ou chocantes, porque o cérebro, no fundo, é preguiçoso por natureza, e quem entende isso ganha poder. Os grandes manipuladores digitais não estão preocupados com a verdade, estão preocupados em capturar sua atenção, e farão isso com qualquer coisa que te mantenha olhando. E o mais fascinante nesse processo é como o óbvio não apenas conquista, mas também desarma. Quem controla as frases simples, controla as discussões, porque o sábio, para explicar um argumento, precisa de tempo e contexto, enquanto o estúpido estratégico destrói qualquer debate com uma única frase viralizável. Não é que ele esteja certo, é que ele sabe jogar no campo onde a massa quer jogar. E quando a mente preguiçosa se acostuma a esse tipo de consumo, ela se torna ainda mais vulnerável a outro mecanismo maquiavélico: a vaidade. Porque nada faz alguém se sentir mais importante do que ter sua opinião aplaudida, curtida e compartilhada, mesmo que essa opinião seja rasa. E é exatamente aí que os manipuladores entram, porque, se a mente preguiçosa é a porta de entrada, a vaidade é a corrente que mantém as pessoas presas ao jogo. Maquiavel diria que nada move um ser humano mais do que a busca por reconhecimento, e Robert Greene reforça isso na Lei 12. Use a honestidade seletiva e a generosidade para desarmar suas vítimas. Mas no contexto atual, essa generosidade não precisa ser real, basta ser percebida. As redes sociais transformaram cada curtida, cada visualização, cada comentário em uma migalha de aprovação. E as pessoas, como pombos condicionados, voltam para buscar mais. O que antes era vaidade individual, agora se tornou um narcisismo coletivo, organizado, alimentado e manipulado por algoritmos que sabem exatamente o que você quer sentir. Essa é a moeda de troca mais poderosa do nosso tempo, a validação. E ela vale mais do que dinheiro, porque quem controla a vaidade das massas controla seu comportamento sem precisar mandar. É o influenciador que distribui respostas nos comentários e faz seguidores se sentirem especiais. É o criador de conteúdo que usa frases como "só os inteligentes vão entender" em seus vídeos, provocando a necessidade de se sentir parte de um grupo seleto. É a plataforma que notifica você toda vez que alguém reage, criando pequenas explosões de dopamina. Tudo isso é cuidadosamente planejado para manter você dependente, e quanto mais dependente, mais previsível. Basta olhar para os grandes fenômenos virais. Selfies com filtros exagerados, dancinhas ensaiadas, desafios ridículos. As pessoas não fazem isso porque gostam, mas porque querem ser vistas. Querem a sensação de pertencer, de serem notadas, de estarem dentro da tendência. E aqui está o ponto maquiavélico. Quem controla as tendências, controla os comportamentos. Plataformas como TikTok não apenas observam o que você gosta, elas moldam o que você vai gostar, lançando desafios e sons que todos acabam repetindo, mesmo sem entender por quê. É o pão e circo digital. A massa entretida acreditando que está se expressando livremente, quando na verdade está apenas obedecendo comandos invisíveis. E talvez o detalhe mais fascinante é como essa busca por vaidade torna as pessoas manipuláveis de uma forma quase infantil. Quer vender um produto? Coloque um influenciador bonito usando-o em um vídeo curto, com um sorriso espontâneo e uma música que está em alta. Não precisa explicar os benefícios. Não precisa convencer com lógica.
Basta associar o produto ao desejo inconsciente de aprovação. Quer espalhar uma ideia política? Crie um meme engraçado. Faça cortes rápidos com frases de impacto. Gere indignação suficiente para que as pessoas comentem. A vaidade não apenas faz com que elas comprem, faz com que elas compartilhem voluntariamente a sua mensagem, porque querem parecer interessantes para os outros. E há um lado quase trágico nisso. As pessoas acreditam que são especiais, que estão sendo vistas por sua autenticidade, quando na realidade estão se moldando exatamente como os algoritmos querem. Cada vídeo que você assiste, cada like que você dá, está sendo registrado e a plataforma te devolve exatamente o que sabe que vai inflar seu ego. E quanto mais inflado o ego, mais dependente você fica. Porque, como qualquer droga, o efeito passa rápido e você quer mais. Os maiores maquiavélicos digitais não são os influenciadores. São os programadores que entendem como manipular a vaidade humana em escala global. E talvez o mais irônico é perceber que essa vaidade coletiva está se tornando uma competição desesperada, onde ninguém quer realmente se conectar, apenas ser notado. Quantas vezes você já viu alguém gravar um vídeo ajudando uma pessoa na rua, claramente encenado, apenas para ganhar curtidas? A generosidade virou espetáculo, a compaixão virou conteúdo. Isso Maquiavel entenderia perfeitamente. As pessoas não buscam ser boas, buscam parecer boas, porque a aparência é o que garante poder social. E o mais perigoso é que essa vaidade em massa criou uma cultura onde qualquer coisa vale, desde que gere atenção. Pessoas se humilham, se expõem, entram em polêmicas, tudo para ganhar o que acham ser reconhecimento, mas que, na verdade, é apenas um número em uma tela. É um poder ilusório, porque desaparece no momento em que outro vídeo viraliza. Mas, mesmo sendo ilusório, é poderoso para quem sabe explorá-lo. Políticos, marcas e criadores já entenderam que, se você fizer as pessoas se sentirem importantes, elas te seguem cegamente. A vaidade é o melhor laço porque as pessoas se prendem nele voluntariamente. E há um ponto maquiavélico ainda mais profundo. A vaidade pode ser usada para silenciar vozes discordantes. Se você quer que uma mensagem seja ignorada, basta criar outra que gere mais curtidas, mais validação emocional. Quem tenta trazer reflexões profundas se torna invisível em meio à enxurrada de vídeos que alimentam egos. É por isso que discursos realmente sábios quase nunca viralizam. Eles não alimentam vaidade, alimentam reflexão, e reflexão não dá dopamina. E, no entanto, a vaidade tem um lado ainda mais sombrio. Ela cria rivalidade e ressentimento. Quanto mais as pessoas buscam ser vistas, mais invejam quem está recebendo mais atenção. É por isso que surgem guerras de comentários, ataques gratuitos, cancelamentos. Cada um quer proteger sua pequena cota de validação. E aqui chegamos a um dos mecanismos mais antigos do poder, que Maquiavel descreveria com um sorriso cínico. Nada une mais uma massa do que um inimigo em comum. E é exatamente por isso que a próxima engrenagem desse jogo é tão eficiente. Enquanto a vaidade mantém as pessoas competindo entre si, o ódio coletivo as une em grupos organizados, prontos para atacar qualquer alvo que lhes for apontado. Afinal, Maquiavel afirmava que um governante habilidoso deve, sempre que necessário, criar inimigos visíveis para unir o povo, porque nada desperta lealdade mais do que um ódio compartilhado. E no mundo atual, essa estratégia não apenas continua viva, ela foi refinada ao extremo. Se antes o príncipe precisava inventar conflitos, hoje os algoritmos fazem isso por ele. Redes sociais entenderam que nada engaja mais do que a indignação, e por isso priorizam conteúdos que despertam raiva, choque e repulsa. E quem aprendeu a jogar com isso transformou o ódio coletivo em um espetáculo de massa.
É só olhar para qualquer grande caso de cancelamento. Um único vídeo, muitas vezes recortado fora de contexto, pode se tornar o estopim de uma avalanche de comentários raivosos, hashtags, ameaças e ataques coordenados. Pessoas que nunca tinham ouvido falar daquele inimigo passam a se comportar como se sempre tivessem sido vítimas dele. E por que isso acontece? Porque odiar em conjunto dá um prazer viciante. Quando você odeia com um grupo, sente-se moralmente superior, sente que faz parte de algo maior, sente que está do lado certo. Pensar exige esforço. Odiar com os outros é fácil e gratificante. E os maiores manipuladores sabem disso. Políticos, influenciadores e até marcas aprenderam a criar pequenos incêndios controlados, polêmicas calculadas, apenas para atrair atenção. Não é coincidência quando uma celebridade solta uma frase polêmica justamente no dia de um lançamento de produto. Não é acaso quando um influenciador acidentalmente fala algo ofensivo que vira corte viral. O ódio gera mais cliques do que o amor, e cada clique é lucro. Robert Greene sintetizaria isso na Lei 27. Jogue com a necessidade das pessoas de acreditar em algo. Mas, no mundo digital, esse algo é quase sempre um inimigo comum. O mais impressionante é que muitas vezes o alvo do ódio coletivo nem sequer importa. A indignação se espalha não porque as pessoas realmente se importam com a causa, mas porque querem o prazer emocional de participar do linchamento. É o que vemos em comentários agressivos em perfis de figuras públicas, onde frases como "nunca mais te sigo" aparecem milhares de vezes, mesmo que a maioria dessas pessoas nunca tivesse seguido antes. O ódio coletivo não é pessoal, é um ritual de pertencimento. Você não odeia por si mesmo, odeia porque todos estão odiando, e isso te dá uma sensação de relevância. E aqui entra a genialidade maquiavélica das plataformas. Elas perceberam que o ódio mantém as pessoas mais tempo conectadas do que qualquer outra emoção. Quando você se irrita com um vídeo, não apenas comenta, você compartilha, discute, manda para amigos, cria postagens. A indignação é viral porque desperta a ação. E quem está do outro lado da tela, seja um influenciador, uma marca ou um político, lucra com cada interação, mesmo que seja um comentário negativo. Quer um exemplo claro? Vários influenciadores já admitiram que foram cancelados de propósito e que o cancelamento os tornou mais famosos e, consequentemente, mais ricos. Um escândalo bem calculado pode gerar mais seguidores do que anos de trabalho sério. É o paradoxo maquiavélico perfeito. Ser odiado, na medida certa, pode ser mais lucrativo do que ser amado. E a massa, que acha estar punindo, está, na verdade, fortalecendo quem diz odiar. Mas o que torna isso tão perigoso não é apenas o lucro de quem manipula, e sim o efeito que isso tem sobre a mentalidade coletiva. O ódio compartilhado emburrece, porque elimina a reflexão. Quando todos estão unidos contra um alvo, ninguém quer parar para analisar se faz sentido, se há contexto, se o fato é verdadeiro. Pensar demais pode te colocar do lado errado, e ninguém quer ser o diferente em meio à turba. Assim, qualquer um que tente defender nuances ou pedir calma é atacado junto com o inimigo. E Maquiavel, com seu sorriso frio, diria que isso é exatamente o que torna as massas tão úteis. Um povo indignado é mais fácil de direcionar do que um povo pensante. Hoje, os algoritmos fazem isso com uma precisão assustadora. Basta observar o quanto vídeos de polêmica se espalham mais rápido do que vídeos neutros. Um rosto chorando, uma voz alterada, um insulto bem colocado, tudo isso dispara a reação emocional que mantém as pessoas grudadas na tela. Enquanto todos estão ocupados odiando, ninguém questiona quem está se beneficiando com aquilo. E existe ainda um aspecto psicológico cruel. Odiar em grupo dá uma sensação de poder.
Mesmo pessoas comuns que nunca tiveram voz, de repente sentem que podem derrubar alguém com um comentário ou uma denúncia. Isso cria uma ilusão de justiça, quando na verdade é apenas mais uma engrenagem do espetáculo. Quem está realmente no controle raramente é o alvo ou o justiceiro digital. É quem está nos bastidores, alimentando o ódio com doses cuidadosamente escolhidas. E o mais maquiavélico é que, ao mesmo tempo em que todos estão distraídos com inimigos criados, os verdadeiros manipuladores seguem intocados. Enquanto você está discutindo sobre a frase infeliz de um famoso, empresas e políticos moldam leis, mudam narrativas, vendem produtos. O ódio é um teatro, e quem o dirige raramente aparece no palco. Mas há um detalhe ainda mais interessante. O ódio coletivo não apenas distrai, ele entretém. Pessoas entram em debates acalorados como se fossem jogos, torcem para ver o vilão sendo destruído, vibram com cada queda. Isso nos leva a um ponto que Maquiavel entenderia como ninguém. A política sempre foi um espetáculo, mas agora virou um show de reality. E nada segura mais a atenção das massas do que o entretenimento. E quando o ódio coletivo se mistura com a necessidade constante de distração, temos o cenário perfeito para a próxima engrenagem desse sistema. Afinal, enquanto todos se sentem justiceiros em debates rasos, o verdadeiro controle é exercido por quem domina o entretenimento como um instrumento de poder. Porque no final, a melhor maneira de manter as pessoas sob controle não é apenas fazê-las odiar, mas mantê-las entretidas enquanto o mundo real passa despercebido. Maquiavel teria fascínio pelo mundo de hoje, porque aquilo que ele entendia como uma tática de governantes, distrair o povo com espetáculos, se tornou um mecanismo global, automatizado e viciante. Na Roma antiga, o imperador oferecia pão e jogos de gladiadores para manter as massas satisfeitas, ignorando problemas políticos e econômicos. No presente, o pão e circo foi substituído por telas brilhantes, vídeos curtos e desafios virais. O princípio é exatamente o mesmo. Enquanto as pessoas se divertem, não questionam. E o mais assustador é que agora o entretenimento não é apenas uma distração passiva. Ele molda comportamentos, opiniões e até decisões políticas sem que as pessoas percebam. Hoje, não precisamos de arenas lotadas com leões e guerreiros. Temos arenas digitais, onde cada trend do TikTok, cada Reels engraçado, cada meme viral funciona como um espetáculo cuidadosamente alimentado para manter o público fixo. A lógica é simples. Se você está rindo, dançando ou indignado com algo trivial, não está olhando para o que realmente importa. Maquiavel recomendaria isso a qualquer governante. Dê ao povo algo para comentar e compartilhar, e ele se esquecerá de olhar para você. E os algoritmos fazem isso com uma precisão que os antigos imperadores jamais poderiam sonhar. Basta observar como grandes acontecimentos políticos ou escândalos econômicos são, muitas vezes, abafados por trends virais. Surge um desafio novo, uma polêmica fútil, e de repente todo o debate público se volta para aquilo. Não é coincidência, é timing. Empresas de marketing e até governos já entenderam que lançar entretenimento no momento certo pode enterrar uma notícia inconveniente. Enquanto você está ocupado vendo vídeos de um gato dançando ou discutindo sobre quem foi cancelado na semana, decisões importantes são tomadas em silêncio. E aqui está o ponto maquiavélico. O entretenimento não precisa ser imposto. Ele é oferecido como um presente e as pessoas aceitam voluntariamente. Diferente dos gladiadores que exigiam recursos e logística, o circo moderno é barato e eficiente porque as próprias pessoas produzem o espetáculo. Influenciadores competem entre si para criar o conteúdo mais chamativo e o público participa como coautor, comentando, remixando, repostando. É uma engrenagem que se move sozinha, alimentada por vaidade, tédio e dopamina.
E talvez o aspecto mais inquietante é que o entretenimento virou um anestésico social. Quanto mais absurdas as condições do mundo real, mais as pessoas buscam refúgio em vídeos curtos e memes. É por isso que, mesmo em crises profundas, as plataformas continuam crescendo. O caos real gera ansiedade e o entretenimento oferece alívio imediato. Maquiavel diria que manter as pessoas emocionalmente ocupadas é muito mais eficaz do que tentar convencê-las com discursos racionais. Mas não é apenas uma distração, é também um mecanismo de controle de narrativa. Quem controla o entretenimento, controla a atenção. E quem controla a atenção, controla a percepção do que é importante. Por isso vemos empresas gigantes investindo milhões em influenciadores, patrocinando eventos virais, associando marcas a músicas que ficam na cabeça por semanas. Não é sobre vender apenas um produto, é sobre ocupar o espaço mental que poderia ser usado para reflexão crítica. E, em um nível mais profundo, há algo quase hipnótico nesse sistema. O ciclo de entretenimento rápido condiciona o cérebro a buscar apenas gratificação imediata. Um vídeo engraçado de 15 segundos termina e imediatamente outro começa, e outro, e outro. Esse fluxo constante impede que você pense entre um conteúdo e outro. E sem tempo para pensar, você não questiona, apenas consome. É um mecanismo perfeito para qualquer um que queira manter uma massa dócil. Ela não precisa ser reprimida, apenas mantida distraída o suficiente para não se incomodar com nada sério. Quer um exemplo extremo? Muitos influenciadores já perceberam que misturar conteúdo útil com entretenimento aumenta o alcance. Então, ao invés de explicar um conceito com profundidade, eles o transformam em um show. Pulam, gritam, dançam enquanto falam. O público acha que está aprendendo, mas na verdade está apenas sendo entretido, e qualquer aprendizado real se perde na encenação. Maquiavel aprovaria, porque o que importa não é ensinar, é conquistar. E o espetáculo conquista mais do que qualquer argumento sólido. E há um detalhe perverso. O entretenimento também cria hierarquias invisíveis. Quem consegue ser mais engraçado, mais chamativo, mais polêmico, sobe. Quem tenta ser sério, profundo, cai no esquecimento. É um sistema que pune a sabedoria e recompensa a superficialidade, exatamente como se fosse projetado para manter a estupidez no topo. Mas há um lado ainda mais maquiavélico nesse jogo. O entretenimento não apenas distrai, ele humilha quem tenta se opor a ele. Qualquer um que critique a superficialidade das redes é imediatamente taxado de chato, amargo, fora de sintonia. Assim, até mesmo os mais lúcidos são forçados a se adaptar, a suavizar suas mensagens, a transformar reflexões em frases curtas e cortes rápidos, ou então desaparecem. É a vitória completa do circo sobre o fórum. E, inevitavelmente, esse cenário leva a um comportamento coletivo que Maquiavel já previa: a punição dos que pensam demais. Porque em um mundo onde a distração é a regra, qualquer tentativa de aprofundar vira motivo de zombaria. É como se o sábio fosse um intruso em uma festa que ninguém quer que acabe, e nada é mais revelador sobre o estado atual das massas do que a forma como tratam quem tenta pensar de verdade. Maquiavel já dizia que a verdade crua é sempre impopular. E Robert Greene lembraria que nunca pareça mais esperto do que os outros, a menos que tenha certeza de que pode controlar a inveja deles. A famosa Lei 1. Nunca ofusque o mestre. No mundo digital, essa lei foi elevada a um extremo cruel. Quem demonstra inteligência demais vira alvo de ridicularização, ou pior ainda, de indiferença absoluta. A profundidade, que deveria ser respeitada, se tornou motivo de irritação, porque exige algo que as pessoas desaprenderam a oferecer: atenção.
As redes sociais condicionaram o cérebro coletivo a pensar em cortes de 15 segundos, e qualquer coisa que ultrapasse esse limite é imediatamente rotulada como cansativa ou sem graça. Um especialista que tenta explicar algo com contexto e nuance é interrompido em podcasts para virar meme. Suas falas são cortadas, editadas e transformadas em frases fora de contexto que soem absurdas ou arrogantes. O inteligente não perde apenas pela falta de engajamento. Ele é ativamente punido porque desafia a preguiça mental das massas. E há algo quase irônico nisso. As mesmas pessoas que reclamam da superficialidade do mundo consomem exatamente o tipo de conteúdo que reforça essa superficialidade. Quando um vídeo curto mostra alguém gritando um clichê motivacional, elas compartilham. Quando um pensador tenta explicar por que soluções rápidas não funcionam, elas pulam para o próximo vídeo antes mesmo da primeira frase terminar. A profundidade não viraliza porque não oferece dopamina instantânea. Quer um exemplo claro? Quantas vezes você viu alguém explicar um assunto complexo em um podcast com argumentos sólidos e depois viralizar apenas o momento em que ele fez uma careta ou disse algo que pode ser interpretado como arrogante? O corte que gera risadas ou indignação sempre vence o corte que ensina. E isso cria uma cultura onde pensar demais é tratado como um erro social. E o mais maquiavélico é que essa punição à profundidade não acontece apenas por preguiça. Ela é também um mecanismo de defesa emocional. Quando alguém apresenta uma ideia complexa, obriga o público a questionar suas próprias crenças, e isso causa desconforto. É mais fácil chamar o inteligente de metido ou complicado do que admitir que talvez você precise rever o que pensa. Maquiavel entenderia isso perfeitamente, porque sabia que as pessoas preferem sentir que já sabem tudo a admitir ignorância. Por isso, quem parece saber mais se torna uma ameaça ao ego coletivo. E com o tempo, até os mais lúcidos aprendem a se adaptar. Muitos pensadores começaram a transformar suas ideias em frases curtas, em pílulas de sabedoria, embaladas em vídeos com música alta e legendas coloridas. Não é porque querem, mas porque perceberam que quem não se adapta ao ritmo da massa desaparece. A sabedoria precisa se disfarçar de entretenimento para sobreviver. Maquiavel sorriria disso, porque é exatamente o que ele aconselharia. Pareça um deles para poder guiá-los. Mas há um custo alto para quem se recusa a jogar esse jogo. Pessoas realmente inteligentes, que mantêm a profundidade intacta, acabam isoladas, ignoradas ou rotuladas como antiquadas. É por isso que tantas figuras brilhantes são mais respeitadas em círculos acadêmicos ou em livros do que nas redes. No ambiente digital, o prêmio vai para quem fala mais alto, não para quem fala melhor. E esse desprezo pela profundidade tem um efeito devastador na mentalidade coletiva. As massas começam a desconfiar da inteligência. Frases elaboradas são vistas como manipulação, dados são vistos como complicação desnecessária, enquanto slogans e bordões são aceitos como verdade absoluta. É a vitória do simples sobre o complexo, não porque o simples é mais verdadeiro, mas porque o simples é mais fácil de engolir. E talvez o aspecto mais perigoso desse fenômeno seja a inversão completa de valores. Quem pensa passa a ser visto como arrogante, e quem fala besteiras com confiança é tratado como autêntico. Quantas vezes você já viu alguém viralizar dizendo "eu falo o que penso, doa a quem doer", como se isso fosse sinal de coragem, quando na verdade é apenas falta de filtro? No mundo atual, ser autêntico virou sinônimo de ser impulsivo, e ser racional virou sinônimo de ser falso. E esse cenário cria um ambiente perfeito para os verdadeiros maquiavélicos. Porque, enquanto as pessoas zombam dos sábios, quem sabe manipular o jogo usa exatamente essa zombaria a seu favor.
Quem entende como a profundidade é rejeitada, aprende a falar para a massa de maneira rasa, enquanto pensa em silêncio de maneira profunda. Esse é o segredo. Parecer igual, mas jogar um jogo diferente. E aqui chegamos a um ponto essencial que Maquiavel repetiria. Não é a massa que deve ser subestimada, é a sua previsibilidade que deve ser explorada. Porque enquanto todos estão ocupados ridicularizando os que pensam, quem realmente joga para ganhar usa os próprios idiotas como ferramenta. O sábio silencioso manipula os autênticos barulhentos para criar tendências, espalhar narrativas, vender ideias. Os idiotas, no final, se tornam úteis, sem sequer perceberem. E é aqui que entramos na engrenagem mais fria e implacável desse sistema. Os idiotas úteis, que acreditam estar livres, mas são apenas peças no tabuleiro de quem realmente entende o jogo. Por quê? Maquiavel sempre foi claro ao afirmar que o povo, quando manipulado, não percebe que está sendo usado. Ele acredita estar agindo por vontade própria. É exatamente assim que funciona hoje. Os idiotas úteis são as engrenagens perfeitas do poder moderno, porque se acham livres, mas trabalham de graça para quem realmente controla o jogo. Robert Greene traduziria isso em várias leis, mas principalmente na Lei 32. Jogue com as fantasias das pessoas. O manipulador não precisa convencer ninguém com argumentos racionais. Ele só precisa oferecer às pessoas aquilo que elas já desejam, e elas farão o trabalho por ele, com orgulho e entusiasmo. E o exemplo mais gritante está nas redes sociais. Influenciadores que viralizam com polêmicas, dancinhas ou frases simplistas são muitas vezes apenas marionetes de um sistema muito maior. Cada like, cada compartilhamento, cada comentário que essas pessoas recebem aumenta o poder de quem está por trás dos algoritmos e das marcas que lucram com isso. O influenciador acha que está conquistando fama. O seguidor acha que está se divertindo ou exercendo opinião. Mas na prática, ambos estão apenas alimentando uma máquina que usa suas emoções como combustível. E talvez o mais maquiavélico de tudo é perceber como esses idiotas úteis acreditam estar no controle. Eles se sentem genuínos, autênticos, livres para falar o que pensam. Mas cada palavra, cada explosão de raiva, cada piada está exatamente dentro do que os algoritmos esperam. Quem pensa que está quebrando regras está, na verdade, obedecendo a elas com mais eficiência. Maquiavel, se vivesse hoje, diria que o melhor súdito é aquele que acha que não é súdito. E é exatamente isso que as redes criaram. Políticos entenderam isso muito bem. Em vez de gastar fortunas com campanhas elaboradas, muitos simplesmente jogam frases de efeito nas redes, inflamando emoções, e deixam que a massa faça o trabalho. Você já reparou como hashtags de apoio ou de ódio se espalham sem que ninguém saiba exatamente quem começou? São os idiotas úteis compartilhando, brigando nos comentários, produzindo cortes e memes que, no fim, favorecem exatamente quem eles acham estar combatendo. O melhor propagandista é aquele que nem sabe que está fazendo propaganda. E não são apenas políticos. Grandes empresas também transformaram a burrice coletiva em estratégia de marketing. Quantas vezes você já viu marcas provocarem acidentalmente uma polêmica em uma campanha publicitária apenas para depois se desculparem publicamente? O escândalo gera compartilhamentos, memes, discussões, tudo isso sem gastar um centavo com anúncios tradicionais. Os que criticam e os que defendem se tornam agentes gratuitos de divulgação. E há um aspecto ainda mais perverso. Os idiotas úteis não apenas divulgam, eles protegem o sistema que os explora. Quantas vezes você já viu fãs defendendo desesperadamente um influenciador ou uma marca como se fossem parte de algo pessoal?
Eles atacam críticos, derrubam comentários, cancelam opositores, tudo sem perceber que estão apenas defendendo interesses de quem nem sabe que eles existem. Maquiavel diria que o governante mais poderoso é aquele que faz com que o povo lute voluntariamente por ele, acreditando que luta por si mesmo. Mas o mais fascinante e ao mesmo tempo mais triste é que esses idiotas úteis também se tornam armas para destruir os poucos que realmente pensam. Basta que alguém influente acuse um pensador de algo impopular, e a massa faz o resto. Lincha, cancela, humilha, sem nem checar os fatos. Esse é o poder maquiavélico supremo. Usar a burrice coletiva para silenciar qualquer voz que possa ameaçar a ordem do espetáculo. Quer um exemplo? Pense em quantas vezes um criador de conteúdo sério foi acusado de falar difícil demais, de não ser acessível, enquanto o outro, que diz banalidades com confiança, é tratado como um gênio popular. A massa protege quem a entretém e ataca quem a obriga a pensar. Porque o pensamento dói, e ninguém quer sentir dor quando pode simplesmente rolar o feed e rir de um vídeo curto. E, no entanto, há algo ainda mais maquiavélico nesse cenário. Os verdadeiros estrategistas não tentam educar os idiotas úteis, eles os alimentam. Sabem que tentar fazer a massa pensar é perda de tempo. Preferem usá-la como um recurso. Cada movimento político, cada campanha publicitária, cada produto viralizado é cuidadosamente projetado para usar essa burrice coletiva como força de trabalho gratuita. Enquanto milhões brigam em comentários, criam vídeos e compartilham sem parar, quem está no topo lucra em silêncio. E aqui está a verdade mais dura: os idiotas úteis não são apenas vítimas, eles são cúmplices. Porque, no fundo, gostam de participar do jogo, gostam da sensação de importância que um like ou um comentário inflamado proporciona. Eles não querem sair desse ciclo porque, para eles, esse ciclo dá sentido à vida. Maquiavel diria que é impossível libertar quem ama as correntes que o prendem. E no caso do mundo digital, essas correntes se chamam vaidade, dopamina e falsa sensação de poder. E quando você entende isso, percebe algo inevitável. Quem quer poder real precisa aprender a navegar nesse mar de estupidez sem se afogar nele. Não adianta tentar mudar a massa. O que se pode fazer é usá-la estrategicamente sem cair na armadilha de se tornar igual a ela. E é exatamente aí que entra a última engrenagem deste raciocínio, porque Maquiavel nunca acreditou que fosse possível mudar a natureza humana. Ele aconselhava a usá-la. E é exatamente isso que se aplica ao nosso tempo. Não adianta lutar contra a estupidez coletiva, porque ela não é um acidente, é a base do sistema. O mundo premia quem entretém, quem simplifica, quem gera emoções rápidas. Tentar ser o paladino da razão apenas te coloca como alvo de zombaria ou te condena ao esquecimento. O verdadeiro antídoto, portanto, não está em nadar contra a corrente com heroísmo inútil, mas em aprender a navegar por ela com habilidade, usando sua inteligência de maneira silenciosa, quase invisível. Isso não significa virar mais um palhaço digital, mas entender que quem domina o jogo do poder atual precisa falar duas línguas ao mesmo tempo. A língua simples que agrada à massa e a língua complexa que guia suas verdadeiras intenções. Maquiavel diria que é melhor parecer tolo enquanto pensa como um sábio do que parecer um sábio e ser tratado como tolo. No ambiente digital, isso significa usar as ferramentas do sistema, os vídeos curtos, os memes, as frases de efeito, não como fim, mas como isca. O conteúdo raso pode ser a porta de entrada, mas o objetivo real é filtrar os poucos que querem mais do que isso. E aqui está a parte mais maquiavélica. O poder real está nos bastidores, não nos holofotes.
Os influenciadores que parecem estar no topo, muitas vezes são apenas peões de quem controla o dinheiro, os algoritmos e as narrativas. Se você quer poder verdadeiro, precisa resistir à tentação de buscar apenas a validação imediata. Precisa pensar em longo prazo, construir redes de influência silenciosas, observar enquanto os outros se destroem competindo por curtidas. Maquiavel chamaria isso de ser raposa e leão ao mesmo tempo. Aparentar força quando necessário, mas usar astúcia para vencer sem precisar lutar. E talvez o maior segredo seja não confundir popularidade com poder. A massa corre atrás de quem está em evidência hoje e esquece amanhã. O verdadeiro jogador não quer ser apenas mais um nome viralizado. Quer criar estruturas que o mantenham relevante quando todos os outros forem apenas lembranças de um trend. Isso significa investir em credibilidade sólida, em alianças estratégicas e, acima de tudo, em autocontrole. Enquanto a maioria se perde em polêmicas por migalhas de atenção, o estrategista paciente observa, calcula e ataca apenas quando sabe que a vitória será definitiva. E há um detalhe psicológico que poucos percebem. O silêncio se tornou uma das armas mais poderosas neste mundo barulhento. Enquanto todos correm para falar, para opinar, para se exibir, quem sabe esperar e escolher as palavras certas desperta respeito, curiosidade e até medo. O sábio que fala pouco, mas fala com precisão, parece mais poderoso do que o influenciador que fala o tempo todo. Isso porque, em um ambiente saturado de vozes, a pausa se torna rara e, portanto, valiosa. Mas o antídoto maquiavélico vai além da estratégia de comunicação. Ele exige um compromisso interno. É preciso dominar o próprio ego para não cair na armadilha da vaidade digital. Quantos já não se perderam tentando agradar a massa e acabaram se tornando escravos do algoritmo? O verdadeiro poder está em manter o controle, mesmo quando se está no meio do jogo. Em saber até onde se pode ceder sem se corromper. Em usar a burrice coletiva como um recurso, mas nunca se tornar parte dela. E aqui está a maior ironia. A inteligência, quando usada corretamente, pode se esconder atrás da máscara da estupidez. Quem aprende a parecer simples enquanto pensa de forma complexa, consegue avançar sem ser atacado, porque ninguém suspeita de quem parece inofensivo. Maquiavel elogiaria exatamente isso. Não desperdiçar energia tentando ser admirado por todos, mas ser subestimado até que seja tarde demais para te deter. E talvez a reflexão mais incômoda seja esta. O mundo não vai voltar a valorizar a sabedoria como antes. As redes não vão ficar menos rápidas. As pessoas não vão, de repente, rejeitar o entretenimento fácil. O jogo já mudou, e quem não aprender a jogar será apenas mais um reclamando da decadência, enquanto outros acumulam poder. O verdadeiro maquiavélico entende isso, aceita o cenário como ele é e encontra caminhos para crescer dentro dele, mesmo que precise sujar as mãos um pouco. E no fundo, é isso que diferencia quem realmente entende o poder de quem apenas grita sobre ele. Não é a indignação que muda nada, é a estratégia. Você pode desprezar o sistema, mas enquanto outros o usam, você continuará impotente. Maquiavel não diria para amar a estupidez, mas para entendê-la e transformá-la em ferramenta. Porque quem entende como a massa se comporta, nunca mais será controlado por ela. Passará a controlá-la. E talvez, no fim das contas, seja essa a maior lição que podemos tirar. O poder real não está em tentar salvar o mundo da burrice, mas em construir algo que sobreviva a ela. Enquanto todos se preocupam em ser vistos, você deve se preocupar em ser indispensável. Porque no longo prazo, os barulhentos passam, mas os silenciosos que planejam permanecem.